bem no finalzinho. Mas assim que é bom. Quando é no meio que é triste, né? Mas no finalzinho Valeu, gente. deu tudo certo, ó lá. É porque eu não ouvi ela. Eu ouvi ainda um valeu gente aqui no meu ponto. Bom, vamos seguir aqui, continuar falando de Brasil, continuar falando de Daniel Vorcaro, Banco Master e um outro elemento que, como você sabe, a gente trouxe no comecinho do Acorda Metrópolis de hoje, a matéria de capa do Metrópolis.com, que é essa aqui, ó, da Milena Teixeira, mas com a colaboração de um outro colunista, o Tássio Lohan, que já está com a gente aqui para trazer detalhes dessa história da Ilha da Paixão, que está ali, é uma ilha paradisíaca na região metropolitana de Salvador, na Bahia, que pode estar ligada ao Banco Master através do Augusto Lima, que é um ex-sócio do Daniel Vorcaro. Ô, Tássio Lohan, muito bom dia. A gente quer os detalhes dessa apuração que você fez em colaboração a Milena Teixeira, essa figura que também é muito importante, que é o Augusto Lima, né? Chegou a ser preso ali junto com o Daniel Vorcaro, junto assim, no mesmo período do Daniel Vorcaro, na primeira fase da Operação Compliance Zero, assim como ele conseguiu sair depois de 10, 11 dias, mas ficou com a tornozeleira eletrônica, sendo acompanhado, portanto, porque está sendo investigado. Traz pra gente, então, os detalhes dessa apuração junto com a Milena Teixeira. Bom dia. Exatamente. Oi, Nath, bom dia. Eu vou trazer aqui um pouco dos bastidores, inclusive, Isso. porque a Milena trouxe essa história pra gente há mais ou menos 2 semanas, né? Ela me chamou ali para conversar, mostrou essa ilha e ela já tinha ali informação naquele início de que a ilha pertencia ao Augusto Lima, né? Conhecido também como Guga Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro ali, e também uma figura bastante importante nesse escândalo do Banco Master. E a partir daí a gente foi atrás de confirmar essa informação, né? A gente, fazendo um parênteses aqui, não é uma ilha qualquer, né? É uma ilha ali de 10 mil metros quadrados. Na verdade, nenhuma ilha é qualquer, né? Comprar uma ilha não é para qualquer um. Agora, essa ilha tem 10 mil metros quadrados, tem praia ali com águas cristalinas, tem piscina, tem casa, tem um espaço ali para shows, tem quadra esportiva, e tem um heliponto, como a gente pode ver aí nas imagens, que foi a partir daí que a gente começou a nossa investigação. No heliponto, a gente descobriu que esse heliponto tinha sido repassado ali em julho, junho, no meio do ano de 2023, para uma empresa chamada RC Participações. Em seguida, a gente foi atrás do cartório de Candeias, né? Porque essa ilha ali fica no litoral da Bahia, perto da cidade de Candeias e do município de Salvador, né? Capital do estado. A gente foi atrás do cartório e confirmou que, de fato, a ilha foi adquirida por essa RC Participações ali em junho, julho de 2023. A RC Participações, ela é uma sociedade anônima, né? Então, em tese, a gente não saberia quem são os verdadeiros donos. Mas a gente foi começando a avançar nessa investigação. O diretor da RC Participações, a gente descobriu que já tinha trabalhado no Master, e com documentos ali da Junta Comercial de São Paulo, a gente descobriu que a RC Participações foi comprada por um fundo chamado Falcon, né? Um fundo de investimento chamado Falcon, que ao comprar aportou mais ou menos ali 45 milhões de reais nessa empresa, e logo em seguida, quando essa empresa ali adquire essa ilha, né, junto ali à União, que a gente foi descobrindo. Quem pertence ao fundo Falcon, né? Em tese não, né? A gente conseguiu descobrir que pertence a um outro fundo de investimento chamado AENA 808, que até então a gente não saberia de quem é, e quem pertence ao AENA, em tese, que aí vai, em tese os fundos, eles são feitos ali justamente para esconder os donos, né? É uma forma ali de certa forma, blindar ali quem são os verdadeiros donos. Até por isso essa investigação da Polícia Federal não é uma investigação fácil, né? Porque esses fundos, os beneficiários, né, os investidores, eles são, de certa forma, sigilosos. É o caso, por exemplo, do AENA. Não dá para ver ali no sistema público quem que são os verdadeiros donos do AENA. Mas aí a gente descobriu, junto a dados enviados ali à CPI do crime organizado, dados enviados pela CVM, que o AENA 808 pertence nada mais nada menos que Augusto Ferreira Lima, que é o Augusto Lima, o Guga Lima, o ex-sócio do Daniel Vorcaro,
e que aí ele aparece, vamos dizer, como o cotista final de toda essa cadeia ali que começa na ilha, vai para a RC Participações, para o Fundo Falcon, para o Fundo AENA, e aí logo aparece o Augusto Lima, logo em seguida, como cotista final, ou seja, como dono dessa ilha, né? A gente procurou o Augusto Lima, a defesa dele mais especificamente, que optou por não comentar, mas para corroborar essas informações, a Milena conversou com diversas pessoas, né? A gente contou, foram 10 pessoas que ela chegou a conversar ali, que tinham conhecimento, ou pessoas próximas ao Augusto Lima, ou pessoas próximas ali a essa ilha, que trabalhavam em hotéis ali perto, e todos, com unanimidade, disseram que, de fato, a ilha pertence ao Augusto Lima e foi comprada ali por ele, ali em meados de 2023, e até tem uma coincidência, entre aspas, que não é uma coincidência, né? Foi um fato ali importante. Antes do Augusto Lima, essa ilha se chamava Ilha do Topete, né? Ali, justamente por conta do formato do relevo da ilha. Mas, a partir da compra do Augusto Lima, essa ilha passou a se chamar Ilha da Paixão. A gente não sabe o motivo exato, mas dizem por aí que é justamente por conta do relacionamento do Augusto Lima com a Flávia Pérez, né, a antiga Flávia Arruda, né, que foi ministra do governo Bolsonaro, e que eles estavam ali no início desse relacionamento ali, entre o Augusto Lima e a Flávia, e hoje os dois são casados ali, né? Tem algumas parcerias, não somente ali do âmbito de vista amoroso, mas também do âmbito de vista societário ali, né? Eles trabalham juntos ali de certa forma e formam esse casal aí que acabou de certa forma comprando essa ilha, Nath. Flávia Pérez, que em 22 ainda era Flávia Arruda, pelo menos para a campanha Senado, né? Perde para Damares Alves. Tinha ali um bom desempenho nas pesquisas, mas surpreende, perdendo para Damares Alves em 2022, nas eleições. São tantos pontos, Tássio. Primeiro que, num país que tem uma população ainda pobre, né, grande, tão desigual, a pessoa ter uma ilha no mínimo chama atenção, né? Você ter uma ilha, é isso, você tem uma ilha que é sua, você compra, você tem tanto dinheiro que você consegue comprar uma ilha. Mas aí você não compra diretamente com o teu nome. Você compra através de fundos, com fundos e fundos, e é muito difícil da polícia conseguir identificar uma pessoa, né, que está ali relacionada, que é dona daquilo ali tudo, disso aí tudo que a gente está vendo. E esse é um método, um modus operandi de tudo isso que a gente vê do Banco Master, né? O Daniel Vorcaro tinha relação com diversas instituições financeiras para continuar fazendo todas as operações que agora a Polícia Federal identifica como fraudulentas, criminosas, para ele conseguir fazer um esquema de propina, ele compra vários imóveis e dá para as pessoas. É uma forma muito grande de desorientar a polícia, né? Mesmo aparecendo ali, por exemplo, no caso do Banco Master, no sistema do Banco Central, esses esquemas estranhos, no primeiro momento surge como estranho, como talvez um banco incompetente, que não está dando conta de tudo que está querendo, e depois se descobre fraudulenta, mas demora mesmo o processo, justamente por isso tudo que você trouxe agora, de vários esquemas, né? Não era um fluxo simples, inclusive aqui para a gente explicar para a audiência, a gente sempre precisa repetir as informações para as pessoas entenderem melhor. E aí, no caso dessa apuração da Milena contigo, isso, surge essa possibilidade, vocês vão aí atrás de todos os recursos, conversar com um montão de gente para conseguir identificar realmente se Augusto Lima é dono ou não dessa ilha. E acho que lembra também, por exemplo, um pouco da apuração que a coluna da Andresa Matais teve na época do resort, o Taiaiá, para conseguir entender, teve que ir até o resort para conversar com os funcionários, para entender se realmente era, né, de Dias Toffoli, dos irmãos e tudo mais. E aí depois, muito tempo depois, ele vai lá e confessa que realmente ele foi sócio dos irmãos, teve, portanto, parte do resort que foi vendido a Fabiano Zettel, cunhado, número 2 ali no organograma do esquema criminoso, do grupo criminoso que Daniel Vorcaro vinha formando de acordo com a Polícia Federal. Então essas são operações muito demoradas mesmo, principalmente porque envolvem muitos nomes, né, para desorientar
o rastro aí, para não deixar rastro, para a polícia não conseguir identificar tudo isso, né, o Tássio? Exatamente, Nath. Foi um ponto importante que você trouxe essa questão do TOEFL, porque o modus operandi ali é semelhante, né? É. A Maredit Participações, que era a empresa em tese dos irmãos do Toffoli, mas aqui na verdade também pertence ao Toffoli, ela também era uma SA, né, uma sociedade anônima, então até por isso teve até uma agência de checagem ali importante, né, no país, que há um tempo atrás negou que a empresa pertencia ao Toffoli, e quando isso veio à tona, ela fez uma errata ali dizendo que errou naquela época, porque justamente não tinha entendido que era uma sociedade anônima e justamente os sócios estavam ocultos, né? Então, no caso do resort do Toffoli, também era uma sociedade anônima e também tinha um fundo ali envolvido, né? Existe um fundo que compra as cotas ali do resort, que compra a participação da Maredit ali, se não me engano, por 30 milhões de reais, não me lembro o valor exato, posso estar enganado, mas existe um fundo que compra, e esse fundo foi descoberto aí pelos colegas do Estadão, que pertencia ao Fabiano Zettel, né, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, também ali está envolvido até o pescoço nesse escândalo do Banco Master. Agora, Nath, você chamou a atenção para essa questão da ilha, que não é qualquer uma, justamente, que compra uma ilha, tendo um país ali repleto de pessoas ali que beiram a linha da pobreza, que estão justamente abaixo dessa linha da pobreza. Foi até um desafio para a gente entender como é que funciona a compra de uma ilha, né? Porque a gente foi atrás dos cartórios ali para entender, pensando que fosse um imóvel comum, mas aí a gente entendeu, na verdade, que a ilha pertence à União, né? Então, toda a ilha pertence à União, e o que a gente tem o documento justamente que mostra que a RC Participações tem o direito ali ela compra essa ilha, ela na verdade ela adquire o direito de ocupação da ilha. Então, ali no documento, se a gente for analisar ele, tem uma ilha ali, um terreno avaliado em 10 milhões de reais, e a RC Participações paga 1 milhão e 100 mil reais, mais ou menos, para ter o direito de ocupação dessa ilha, né? Então, foi até um desafio a gente entender como é que funciona esse processo ali de compra, de adquirir um terreno que pertence à União, né? Total. E aí, certamente também entram problemas climáticos, ambientais, né, principalmente, porque aí, enfim, como é que é a fiscalização disso, né? Quantas árvores pode derrubar? Quantos animais você vai acabar matando para construir toda a estrutura? Ixi, tem um montão de questão aí relacionada que Tássio Lohan e Helena Teixeira vão continuar apurando com toda certeza. Tássio, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Nath, é um prazer. Bom trabalho aí nessa segundinha, no meio de um feriadão, né? Se você